Salve, salve galera, professor Valcir aqui para mais um vídeo. Galera, dessa vez nós vamos ter que descobrir qual desses gráficos, né, representa, representa essa equação exponencial, essa função exponencial. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem a situação que ela está. Ó, aqui é 2 elevado a 2x menos 4 vezes 2 elevado a x mais 3 dividido por 2 elevado a x menos 1. Né? E aqui o x tem que ser diferente de zero porque, por exemplo, se eu trocar aqui o x por zero, ó, fica 2 elevado a zero, que é 1, e 1 menos 1 dá zero, né? Zero denominador, então o zero não faz parte do domínio. Por isso que nas alternativas aqui, o zero está uma bolinha aberta. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é tentar simplificar essa função, tá? Então vamos fazer isso. Uma artimanha que nós vamos utilizar aqui, pessoal, é uma mudança de variável, tá? Aqui, ó, 2 elevado... Vou até dar um zoom aqui, ó. Aqui por fora. Ó, 2 elevado a 2x. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a x e o quadrado lá fora, tá? Por quê? Pela propriedade das potências, se chama potência de potência. Se eu tenho essa expressão aqui, ó, é a mesma coisa que m vezes n. Então, eu posso fazer aqui a separação sem problema nenhum, tá? Vocês vão entender por que eu vou fazer essa troca. Então, vamos lá. Então, no lugar de 2 elevado a 2x, eu vou escrever da seguinte maneira. 2 elevado a x, entre parênteses, e o quadrado lá fora. Menos 4 vezes 2 elevado a x, aqui não mexo nada, mais 3, isso tudo dividido por 2 elevado a x menos 1. Ótimo. Agora, o que nós vamos fazer? A nossa mudança de variável, só para vocês entenderem o cálculo. Vamos fazer o seguinte, seja t igual a 2 elevado a x. Então, eu vou fazer uma simples mudança de variável para tirar o 2 elevado a x aqui da nossa expressão. Então, nós vamos ficar com a seguinte função agora. Y igual. Então, no lugar de 2 elevado a x, eu vou pôr a letra t. Então, aqui fica t ao quadrado menos 4 vezes 2 elevado a x, que na verdade é t, mais 3, dividido por 2 elevado a x menos 1, ou seja, t menos 1. Muito bem, aqui no numerador, observa que nós temos então uma função do segundo grau. E uma função do segundo grau dá para a gente fatorar elas. Né? Fatorar como? Usando soma e produto. Né? Então, ou a famosa cruzadinha, tem no canal o vídeo explicando sobre ela. Né? Ou seja, nós temos que arrumar aqui dois números cuja multiplicação dá 3 e a soma desses números dê exatamente o menos 4. Então, nós vamos pensar aqui, ó, 1 vezes 3, e coloco o sinal de menos para cada um, né? Porque menos 1 vezes menos 3 dá 3 positivo, e menos 1 vezes menos 3, menos 1 somado com menos 3 dá o menos 4. Tá? Então, eu posso fazer a cruzadinha, a multiplicação só desse lado quando o valor o coeficiente do t ao quadrado é 1. Tá? Quando não for 1, tem a cruzadinha completa, vocês podem pesquisar no canal. Então, aqui nós vamos ter o seguinte. A forma fatorada vai ser, então, t menos 1, que foi o primeiro escolhido, e t menos 3, que é o segundo escolhido, dividido por t menos 1. Aqui, devido ser multiplicação, nós podemos simplificar, né? Então, a nossa função, na verdade, ficou apenas o t menos 3. Mas o t, ele é o 2 elevado a x. Então, ficou 2 elevado a x menos 3. Então, qual desses gráficos agora representa essa função? Pessoal, para estudar gráfico de funções, principalmente essas exponenciais, você até pode ficar substituindo os valores aqui até descobrir. Mas o interessante é você primeiro descobrir se é crescente ou decrescente, né? E também descobrir o corte com o eixo X ou com o eixo Y. No nosso caso aqui, ó, a função exponencial, quando esse valor ele é maior do que 1, ela é crescente. Então, o que é uma função crescente? Uma função crescente exponencial é uma função que segue essa característica aqui, ó. Ela começa, né? Aí chega aqui no ponto, ela começa a subir. Aí veja bem, a função 2 elevado a x normal, ó, y igual a 2 elevado a x, ela corta aqui o eixo y, aqui nesse ponto que é chamado
né, esse ponto de intersecção. E é no ponto 1. Por quê? Se você troca o x por 0, né? Então 2 elevado a 0 dá 1. Então, o que acontece? A nossa função ela é 2 elevado a x menos 3. Então, o que significa esse menos 3 aqui, ó, sabendo que eu já sei que a exponencial a 2 elevado a x ela tem essa característica. Então, menos 3 significa que a partir aqui do 1, eu vou deslocar 3 unidades para baixo. Né? Porque é menos 3, então ela vai ser deslocada 3 unidades para baixo. Então, vamos só aumentar aqui o gráfico. Ó, 3 unidades para baixo. Então, se a gente pega ela e desce uma unidade, ela vem para cá. Desce 2 unidades, ela vem aqui para o menos 1. Se eu descer outra unidade, que são menos 3 unidades, né? Ela vai vir aqui para o menos 2. Então, o que significa? Que esse desenho aqui, ó, de verde, eu vou transladar ele para baixo. 3 unidades, tá? Por causa do 3 negativos. Então, o desenho dele vai ser aqui, ó. Passa no menos 2, né? E a partir daqui, ele vai subindo, tá? Então, novamente, ele vai passar exatamente aqui no menos 2? Não vai, por quê? Por causa da restrição do domínio. Lembra que o x não pode ser zero? Então, aqui ó, vai ser uma bolinha aberta. Então, ela vem, bolinha aberta aqui porque não pode o x0, né? E então, ela continua o curso, tá? Então, esse aqui é o gráfico que representa a função 2 elevado a x menos 3. Vamos verificar aqui qual outra coisa. Esse menos 3 aqui, ó, ele acaba sendo a assíntota. O que seria a assíntota? Significa que aqui no menos 3, ó, esse desenho, né, a nossa curva, ela não vai tocar nessa reta. É reta assíntota. Ela vai chegar o mais próximo possível, mas não vai tocar aqui no menos 3. Então, qual é o gráfico que mais se assemelha? É o gráfico aqui, ó, da letra B. Ok? Espero então que tenham gostado e até o próximo vídeo.